Saudações a todas e a todos vocês que acompanham, por meio das redes sociais este programa, que ele vai ao ar através da TV Guanambi. Essa é uma edição especial do programa A Voz da Educação no Ar e abordará, na verdade, a temática do 26º Grito dos Excluídos, com o tema Vida em Primeiro Lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Na produção e apresentação, Vilma Moura e Marinalva Fernandes, e contamos ainda com as valiosíssimas contribuições, com a participação da professora Aline Ramos, Geise Fernandes, que é servidora pública, e Andréia. Na edição, ele, Reginaldo Eloy. A todos vocês antecipamos os nossos agradecimentos. Olá, Vilma. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer enorme poder dividir esse espaço contigo nessa edição do programa especial A Voz da Educação, onde estamos contribuindo com as reflexões sobre o Grito dos Excluídos, que no seu 26º ano a nível nacional e no seu 25º a nível local, os organizadores do grupo, que são pessoas vinculadas às pastorais sociais, aos movimentos sociais, sindicatos, têm muito a fazer. O cenário de 2020, ele difere de todos os demais. A pandemia da Covid-19 descascou a ferida social que já custava a cicatrizar nesse país. A vida nunca esteve tão ameaçada, principalmente a vida dos mais vulneráveis, jovens negros, pobres, periféricos, mulheres, indígenas, ribeirinhas. E essa ameaça é em todos os sentidos. Os serviços sociais, os mais importantes, lhes são negados pelo Estado, devido à forma como são oferecidos. Saúde, segurança, educação de qualidade, moradia, lazer, emprego. O nosso povo, nós estamos sendo desrespeitados nas nossas crenças, nas nossas tradições. O ódio, a maldade toma conta. Como se não bastasse, utilizando-se de mecanismos sofisticados, criam-se uma rede. Pessoas são justamente pagas para disseminar notícias falsas, convencer a população de que, na verdade, determinadas atitudes são necessárias, inclusive a violência do Estado e de suas instituições, com os altíssimos índices de assassinatos de jovens negros, pobres, periféricos, favelados. Expulsam comunidades inteiras das suas terras, derrubam, infelizmente, os seus lares. De acordo com a Coordenação Nacional do Grito, e aí eu quero citar um trecho desse próprio documento, diz assim: a mudança na própria estratégia partidária e ideológica foi se conformando às exigências do mercado, alimentando um forte e incontrolado populismo. Isso acabou gerando uma pandemia sociopolítica que transformou o ambiente político em negócio e o próprio Estado em empreendimento. Fecha aspas. Esse tipo de conformação, ele vem dando vida aos políticos mundo afora, aos governos. E é esse tipo de comportamento, é essa forma de governar que vem deformando a sociedade a nível mundial.
mas também aqui no nosso país. Mesmo diante da pandemia sociopolítica, no seu percurso de mais de 2 décadas, o grito tem cumprido um papel importantíssimo de fazer ecoar a voz dos excluídos, a voz das excluídas. As reformas que foram implantadas no Brasil, justamente logo após o golpe de 2016, a reforma, citamos aí, né, a reforma trabalhista, também a reforma da Previdência e logo depois a emenda constitucional, né, vamos dizer, a emenda constitucional 95 de 2016, que foi resultado justamente da PEC da morte, que assim justamente foi apelidada pelo povo brasileiro. Ela já apresenta seus resultados malignos. São 60 milhões de brasileiras sobrevivendo abaixo da linha da pobreza. O bode expiatório agora, em 2020, são os funcionários públicos. Não basta só a espionagem, como foi o caso aí, né, do relatório que listou em média 579 servidores públicos que pertenciam a algum movimento antifascista. É preciso ainda diminuir seus salários, é preciso ainda demiti-los, demiti-las. E agora também, para aqueles que sonham ingressar no serviço público, eles já sinalizam, né, já está em processo de tramitação uma reforma chamada reforma administrativa. É uma reforma que vem justamente para acabar a carreira de qualquer servidor público que venha, repito, ingressar no serviço público futuramente, né? Acabar, sobretudo, a estabilidade no serviço público. Vilma, você que tem acompanhado todas essas questões de ordem social aqui no nosso município, você sabe, e você também que me acompanha nesse momento sabe, que os problemas são diversos. São muitos gritos entalados na garganta. Mas vamos nos ater aos problemas elencados nos eixos tão bem sistematizados pela Coordenação Nacional do Grito. Após ouvir os envolvidos com este grande gesto, que estão envolvidos com este grande gesto de cidadania, a incerteza que toma conta de nós no cenário pós-coronavírus é muito grande. Queremos e devemos levantar um grande grito. O clamor que vem das ruas, das periferias, do campo, dos recantos mais longínquos. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Como já foi anunciado no início deste programa, está conosco para conversar sobre esses eixos pessoas que no dia a dia levantam suas vozes em defesa da vida, lutando por esses direitos. Vamos começar com a Aline, professora. Ela, inclusive, gravou o vídeo que rodou na semana, onde ela diz: basta de preconceito. Vamos escutar, Aline. Eu sou Aline Ramos, sou professora e estou aqui para falar sobre vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Eu sou uma mulher e mulher negra, então, de fato, vivendo em uma sociedade racista, machista e tão desigual, o grito dos excluídos representa a minha luta não só individualmente,
como representa lutas coletivas. O racismo, por exemplo, como um sistema total de poder, está na base dessa sociedade, porque o racismo ele tem o poder de produzir seus próprios preconceitos, né? O de superioridade, o de inferioridade, mas para além disso, o racismo ele tem uma função extremamente poderosa, que é a da manutenção de privilégios. Há interesses por trás do sistema racista e esses interesses eles são naturalizados, dissimulados e grande parte da nossa sociedade contribui para que esse sistema seja alimentado. Ou seja, naturalizando o racismo, ou seja, achando que a luta do povo negro ou do movimento negro é uma luta menor. Então, o meu grito, ele se conecta com vários outros gritos, porque somos múltiplos por conta das relações que estabelecemos, inclusive, mas de modo particular, o meu grito vai contra o genocídio da população negra, porque o racismo, ele produz indiferença, ele produz naturalização daquilo que não deveria ser natural. A gente naturaliza a morte de jovens negros. É como se fosse algo normal, como a própria lei da natureza. Então, essa naturalização se chama racismo. E fazer o exercício de nos perguntar onde está o nosso racismo também contribui para o enfrentamento deste sistema. Então, a minha luta é uma luta por uma sociedade com igualdade de oportunidades, né? De respeito, de reconhecimento e das diferenças e não tolerância, porque tolerar pressupõe superioridade e o que a gente precisa é ter um reconhecimento de modo positivo e aprender a conviver com as diferenças. Então, o racismo ele está na base porque ele é o sistema que produz segregação geográfica, o sistema que produz inferiorização, né? Um sistema que tem mostrado, principalmente agora no momento de isolamento social, diante da Covid-19, como essa sociedade naturaliza a morte da população pobre e preta desse país. Então, o meu grito é por uma sociedade onde não exista racismo. E o racismo não é algo utópico que eu posso ir ali e pedir perdão. Ele é um sistema a ser enfrentado. Então eu conto com vocês. Este é o meu grito. Geise, né? A Geise Cristine, ela que é militante sindical, ela vai dar a sua contribuição com esta programação, destacando alguns pontos sobre o trabalho, né? Sobre essa relação, né? Empregado e empregador. Vejamos a voz da Geise Cristine. Olá, Vilma. Olá, Nalva. Obrigada pelo convite, participar desse momento com vocês. Fico muito contente e honrada. Bem, o trabalho, né? O que é o trabalho para o homem? O trabalho faz parte do homem, ele é inerente ao homem, né? O homem faz parte desse trabalho e o trabalho faz parte do próprio homem. Então, é uma dinâmica indivisível. Porque pelo homem ser um ser biopsicossocial, ele faz parte dessa sociedade, dessa cultura e também faz parte do trabalho. O trabalho é um produto dessas relações humanas. As relações que o homem tem com o próprio trabalho, com a sociedade, historicamente, culturalmente, não é isso? Então, só que o trabalho, ele pode ser ao mesmo tempo acolhedor e também excluidor, melhor dizendo, né? Ele pode marginalizar o ser humano ao mesmo tempo. O que ocorre nas precariedades do trabalho, não é isso? Que nós que somos de luta sindical sabemos muito bem o que é isso. E a gente tem a luta do dia a dia, a luta por um trabalho melhor. Então, no grito dos excluídos, é inerente isso, faz parte disso falar sobre o trabalho e a exclusão que o próprio trabalho pode fazer com o ser humano. Não deveria ser. Então, não era para ser. Então, se não é para ser, a gente tem que falar, tem que denunciar, tem que falar mesmo.
Nós que somos trabalhadores temos que entender que o trabalho, ele não pode fazer com que o ser humano se sinta excluído. Por quê? Primeiro porque vai causar ali problemas psicológicos, até físicos também. O ser humano, o trabalho também pode ser prejudicado, o próprio trabalho, a produção do trabalho também pode ser prejudicada. Porque uma vez o trabalhador não estando satisfeito com o seu trabalho, que não é só remuneradamente, não é só falando isso, também na remuneração, o trabalho não vai evoluir bem. Então, e quando o trabalhador ele aceita a sua situação, acomoda e ele continua trabalhando, uma reação de trabalho bem feito, ele é infeliz em outro momento, às vezes com sua família, às vezes com o seu colega, às vezes com a sua saúde do seu corpo. Aí ele vai dar uma azia nervosa, um problema de síndrome do pânico, ansiedade, que é muito comum. Eu também já tive muita ansiedade, tenho ainda. Então, não é para esconder nem ter vergonha dessas coisas. A gente tem que falar mesmo, para tomar providência. A luta que a gente tem não é em vão, não pode ser em vão. E a situação que a gente está vendo aí também, hoje, a reforma administrativa, por exemplo, é uma coisa que já vai piorar essa situação, que já é ruim a situação do trabalhador no Brasil hoje. Então, a gente tem o trabalhador de órgão público e também um trabalhador de órgãos privados, né? Instituições privadas. É diferente? Sim, em muitos detalhes. Mas também podem ser iguais em algumas outras coisas, podem ter semelhanças. E aí depende muito do patrão, né? Da patronal, da relação patronal que tem entre o trabalhador e o empregador. O empregador pode ser público e pode ser privado. A relação do emprego privado muitas vezes é precária. Geralmente é. Mas pode acontecer de não ser também. Existem muitos empresários que reconhecem o direito do trabalhador, a sua necessidade como ser humano. São pessoas sensíveis, que são seres humanos sensíveis, que se colocam no lugar do outro. Muitas vezes são pessoas que também foram trabalhadoras, que chegaram lá com o patrão por meio de um trabalho muito, muito difícil, não foi fácil, veio lá de baixo. E reconhece isso, e outros não. Então, eu acho assim, se o homem, concluindo, né? Se o homem é um ser histórico, que constrói e transforma a sociedade através do seu trabalho, e ele também é motivado pela sociedade, é necessário que o trabalhador tenha uma subjetividade ótima, né? Boa, pelo menos a qualidade de vida do trabalhador tem que ser favorável para não ter prejuízo de saúde, né, no trabalhador. A saúde é um produto desse movimento, né? Então, logo vai afetar a saúde. Então, você que trabalha aí, que está incomodado com alguma coisa, procure sim melhorar, viu? É o meu recado que eu deixo para vocês. A luta por terra nesse país nunca cessou. País com dimensão continental, mas com uma concentração de terra nas mãos de poucos. E a mineração tem intensificado mais ainda a luta das comunidades pela terra e a preservação da vida. Andréa, militante do MAN, ratifica essa nossa fala, esse nosso grito, com exemplo concreto da sua comunidade. Vamos escutar a Andréa. Olá, eu me chamo Andréa, resido na comunidade Taquari dos Fiados, localizada no município de Licínio de Almeida, às margens da Serra Geral. Está acontecendo o 21º Grito dos Excluídos, com o lema Vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Diante disso, eu venho trazer um pequeno relato sobre a luta e resistência da comunidade Taquari dos Fiados durante 12 anos. Nós resistimos a um projeto de pesquisa mineral. E por que nós resistimos a esse projeto de pesquisa mineral? Resistimos, pois esse projeto de pesquisa mineral pode viabilizar uma possível exploração de minério nessa localidade, que é incompatível com os meios de subsistência
da região, pois nós vivemos da agricultura familiar. Aqui nós cultivamos a manga, o maracujá, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, dentre outros produtos. Além disso, nós temos aqui as nascentes da Serra do Salto, que é um importante recurso hídrico da região, que abastece os municípios de Licínio de Almeida, Guajeru, Caculé e Rio do Antônio. Então, uma possível exploração de minério nessa localidade vai deixar 16 mil famílias sem abastecimento de água, além dos inúmeros outros impactos, né, socioambientais, que nós sabemos que uma exploração de minério causa nas regiões. Independente da exploração de minério ser, independente da modalidade dela, ser a seco, sem a utilização de água, ou com a utilização de água, utilizando barragens de rejeito, vai trazer impactos, na água de qualquer forma, e não só na água. Como eu já disse, os impactos, eles são desde os ambientais quanto os sociais, Então, diante disso, nós resistimos a esse projeto de pesquisa mineral e o nosso grito, o grito da comunidade, é sobre a água, sobre a terra, o direito de viver e produzir nessa terra com sustentabilidade. E é por isso que nós resistimos e é por isso que nós estamos há 12 anos travando essa luta. O nosso direito, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado também. E nós estamos na terra, nós estamos aqui nessa comunidade, nós estamos protegendo, a comunidade, as nascentes da Serra do Salto, e nós precisamos ser ouvidos, e esse é o nosso grito. Não poderíamos deixar de registrar no programa que o 26º grito acontece em meio à pandemia. E vamos concluir utilizando a reflexão da Coordenação Nacional do Grito, abre aspas, como algo tão insignificante, tão pequeno como um vírus, está fazendo entrar em colapso um sistema econômico planetário que parecia ser justamente invencível e intocável. Fecha aspas. Também nós, como um mutirão de grandes e pequenos gritos, possamos chegar a criar uma verdadeira pandemia social pela vida. Aí, fecha aspas. Criando uma nova ordem social, um novo modelo cultural que, vencidos a miséria, o preconceito e a repressão, contemple terra, teto e trabalho. E por que não ousarmos mais ainda, levando adiante o grande sonho e o tesouro dos povos nativos da terra sem males, em que o grande modelo socioeconômico seja bem viver e o modelo cultural seja a civilização do amor? Finalizamos, portanto, esta importante programação conclamando a todos vocês para que gritemos com a nossa voz, gritemos com a nossa consciência e gritemos, sobretudo, com a nossa força de povo, com a nossa força de sociedade. Basta, basta, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Obrigada a todos que nos acompanharam. É isso. Também quero agradecer a todos e todas que caminharam conosco durante essa semana em que o Brasil e muitos outros países gritam, levantam suas vozes contra a injustiça. E é por acreditar que juntos podemos mais é que estamos aqui.
Obrigada a todos.